Opa, estamos de volta. Vamos lá, mais um bloco aqui do nosso curso, né? Nós vamos dar continuidade à estrutura organizacional. Estamos falando sobre estrutura organizacional, que é aquele O do PODC, né? Segunda função ali das funções da administração. E entendemos que devíamos estudar essa ideia de estrutura organizacional em 3 momentos, né? Passamos por 2 já, onde no primeiro nós vimos os modelos e os tipos de estrutura organizacional. No segundo, nós vimos os elementos necessários para construir esse tipo de estrutura, para construir a estrutura especificamente. E agora nós vamos entrar no terceiro momento, que é também muito importante do ponto de vista de cobrança em provas de concurso, tá? Nós temos aí os tipos de departamentalização. Esses tipos de departamentalização que são muito importantes e que a gente precisa estar atento a esses tipos de departamentalização, porque são muito cobrados em provas de concurso. Então, vamos falar aqui de alguns tipos de departamentalizações para a gente poder ter essa noção geral dos tipos e em cada uma delas nós vamos trazer agora vantagens e desvantagens, né? Vantagens do tipo de departamentalização, desvantagens daquele tipo de departamentalização, tá? Finalizaremos então com a resolução de algumas questões para você entender como isso é cobrado. Vamos priorizar trazer questões certas e erradas do SEBRASP para que a gente possa então resolver essas questões e avançar com relação às informações. Vamos na lousa então, vamos lá. Vem aqui comigo, olha só. Nós vamos então falar aqui da departamentalização. Então nós já vimos que a departamentalização, ele é um tipo, um elemento, na verdade, departamentalização. Ele é um elemento, na verdade, da estrutura organizacional. Então a departamentalização constitui um elemento da estrutura organizacional. É um elemento da estrutura organizacional. Nesse caso, por ser um elemento da estrutura organizacional, nós devemos entender que esse elemento da estrutura organizacional tem diversos tipos e nós precisamos levar em consideração todos os tipos possíveis de departamentalização. Então, nós temos aqui a departamentalização conhecida como funcional. Aí é uma sacanagem, né? Já começa com isso. Por quê? Porque funcional também é um tipo de estrutura. Então, existe uma estrutura do tipo funcional e nós temos uma departamentalização do tipo funcional, que são coisas diferentes. Existe uma diferença bem interessante entre elas, nós vamos já ver no tipo de departamentalização funcional. Depois nós vamos ter a departamentalização geográfica, departamentalização por clientes, departamentalização por produto ou por serviço, departamentalização por processo, departamentalização por projeto, departamentalização matricial e departamentalização mista, também conhecida como departamentalização híbrida, tá? Então, são os 8 tipos de departamentalizações que nós vamos estudar agora, né? Vamos começar pela departamentalização funcional. Então, vamos começar aqui, ó, pela departamentalização funcional, tá? Professor, o que é a departamentalização funcional, né? A departamentalização funcional é o tipo de departamentalização que vai dividir os departamentos. Opa, parou aqui. Dividir. Veja quando a gente estudou especialização versus departamentalização, nós vimos que especialização divide, departamentalização agrega. Mas eu lembro, novamente, que eu tinha dito a você que isso só é válido se a questão especificamente falar em especialização versus departamentalização. Se ela falar em tipos de departamentalização, a gente vai falar em dividir, ok? Então, não tem problema nenhum. Quando a gente fala de departamentalização funcional, a gente vai dizer que divide os departamentos por funções. Professor, beleza. Então, aqui, departamentalização funcional, ó, divide os departamentos por funções. Professor, como assim funções, né? Essa departamentalização funcional é conhecida também como departamentalização típica das organizações. Por quê? Toda organização tem uma departamentalização como essa funcional, porque tudo começa daqui. Departamentalização conhecida como clássica, funcional. Então, eu vou dividir aqui os departamentos da seguinte forma, ó. A gente vai dividir assim os departamentos. Imagina,
o departamento financeiro, o departamento comercial e o departamento de estoque. Ah, professor, beleza, joia. Ah, professor, no meu material aqui não está assim, não está diferente, não tem problema. Mas eu coloquei como exemplo para você lá, talvez financeiro, comercial, marketing, não sei. Mas são departamentos que dividem por funções. Tranquilo? Beleza. Nesse caso, todo tipo de departamentalização vai trazer suas vantagens e desvantagens. Veja, você vai ter no seu material um rol de vantagens e desvantagens. Leia com carinho, leia com atenção. Mas você vai perceber que as vantagens e desvantagens em vários tipos de departamentalizações, elas se repetem, né? O que chama a atenção aqui? O que chama a atenção é o que é diferente, não o que é igual, mas o que é diferente. Por isso eu vou trazer um ou dois tipos de vantagens ou desvantagens em cada tipo de departamentalização, tá? Então eu vou aqui priorizar em trazer a vantagem ou a desvantagem que salta aos olhos, aquela que é diferente das demais. Então quando falar em departamentalização funcional, a gente vai ter aqui uma vantagem. Então vou chamar aqui de Vzinho de vantagem. Vou colocar assim, vantagem, tá? Qual é a vantagem que a gente vai ter da departamentalização funcional? A gente vai ter aqui, ó, uma maior especialização. Como assim maior especialização, professor? Cada departamento desse vai se especializar em uma área. Percebe que o financeiro vai olhar para o financeiro, comercial para o comercial e o estoque para o estoque. Cada um vai cuidar de quem? Do seu. Se eu tenho especialistas em cada área, tenho pessoas que entendem do financeiro no financeiro, pessoas que entendem do comercial no comercial, pessoas que entendem do estoque no estoque, significa dizer que eles vão usar melhor os recursos. Então a tendência é que eu tenha uma maior eficiência, ou seja, que eu consiga reduzir os custos, né? Então nesse caso eu tenho uma maior eficiência. Isso é uma vantagem desse tipo de departamentalização. Beleza, professor. Agora me aponte aí duas desvantagens. Então vamos para cá. Agora a gente vai falar das desvantagens. Quais são as desvantagens, né? Ó, a primeira desvantagem desse tipo de departamentalização é exatamente a desvantagem de que a gente tem ali um excesso da vantagem. Sabe aquela ditado de vó que diz assim, ó, meu filho, tudo demais é veneno? Pois é, ele encaixa muito bem aqui nos tipos de departamentalizações. Porque quando a gente olha para a departamentalização, a gente diz assim, ó, o excesso da vantagem é uma desvantagem, porque quando você tem um excesso de especialização, você tem aí, portanto, uma desvantagem. Por quê? Adivinha, ocorreu problema no financeiro, ele vai querer resolver problema de quem? Do financeiro, comercial, estoque. Ninguém se preocupa muito com o outro. Cada um está preocupado com o seu. E aí gera um outro problema. Qual é? Uma menor comunicação entre os departamentos. Aqui tem uma pegadinha, tá? Porque quando a gente fala de comunicação, quando a gente fala de uma estrutura funcional, uma estrutura do tipo funcional, aquela típica funcional ou staff também chamada, que nós vimos nos tipos de estruturas, nós vimos que ela é mais flexível. Por ser mais flexível, ela é mais adhocrática. Portanto, ela promove uma maior comunicação entre os departamentos. Quando a gente fala do tipo de departamentalização funcional, o mesmo nome, olha só, por ter uma maior especialização, um excesso de especialização, vai provocar uma menor comunicação entre os departamentos. Então, cuidado para não misturar os conceitos na hora de resolver a questão, tá? Então, a gente tem que ficar focado aqui na vantagem e desvantagem dos tipos de departamentalização funcional, ok? Vamos para outro tipo de departamentalização aqui, vamos lá. Outro tipo de departamentalização. A gente vai para a segunda departamentalização, que é a departamentalização geográfica. Beleza, professor. Departamentalização geográfica. O que acontece na departamentalização geográfica, professor? Vamos lá. Se na departamentalização funcional nós vamos dividir os departamentos por funções, na departamentalização geográfica nós vamos dividir por regiões. Então, a departamentalização geográfica vai dividir exatamente os departamentos por regiões. E eu posso dividir assim, professor? Lógico que você pode. Você pode dividir os departamentos de diversas formas, dentre elas a geográfica. Então, geográfica é dividir por diversas regiões. Nesse caso, imagina que você dividiu os seguintes departamentos. Ó. Eu tenho agora o departamento do Ceará, eu tenho o departamento do Piauí, do Rio Grande do Norte. Então, você vai ter os departamentos por estados. Ah, professor, beleza, joia.
Nesse caso, existe uma vantagem importante. Qual é? Foco na região. A gente vai conhecer melhor a região e, com certeza, esse foco na região vai fazer com que a gente entenda como é o cliente da região. Porque dependendo da região, cada região tem um cliente com uma necessidade diferente, com uma ideia de suprir a necessidade ou desejo dele de forma diferente. Então, eu preciso satisfazer esse cliente de uma forma diferente, dependendo da região. Só que aqui também existe o que a gente chama de desvantagem. Qual é a desvantagem aqui, ó? É o excesso da vantagem. É o excesso de foco na região. Professor, e me diga aí por que que isso é uma desvantagem. Ocorreu um problema no Ceará. O Ceará fica preocupado só com o Ceará. Ocorreu um problema no Piauí. Piauí. Rio Grande do Norte, Rio Grande do Norte. Às vezes, né, dependendo, se a gente divide por regiões, as regiões, dependendo da empresa também, da cultura dela, ela pode promover competições internas, né, por regiões. E nessas competições internas, quando há um problema em outra região, a região X fica feliz porque a região Y teve problema. Poxa, mas a empresa funciona como um todo, não é por região. Esse tipo de departamentalização e esse, nas suas desvantagens, na diminuição de comunicação entre os departamentos, faz com que a gente tenha aquela sensação de você estar dentro de um ambiente que parece que tem várias empresas dentro de uma só, né? E aí nós temos esse problema na departamentalização geográfica. Vamos para mais uma departamentalização, né? A gente vai para a terceira departamentalização, é a departamentalização por clientes. Bom, o nome já diz, né? Vai fazer a departamentalização dividindo por quê? Por clientes, por categoria de clientes, né? Eu posso dividir, por exemplo, categoria de clientes de bancos, né? O cliente comum, do banco comum, o cliente private e o cliente executive, né? Aquele cara que está lá ganhando mais de 1 milhão por mês. Então, essa galera aí são divididas em alguns tipos de agências, porque tem produtos financeiros diferentes para essa galera. Mas eu posso dividir também de forma mais simples, assim, ó. Imagina, você tem um setor masculino, feminino, o infantil, né? Qual é a lógica aqui? A lógica é que existe uma vantagem. Qual é a vantagem que a gente vai ter aqui? Ó, a vantagem que a gente vai ter aqui é exatamente o foco no cliente. Foco no cliente. Professor, qual é a desvantagem? Vamos lá. Ah, professor, já sei. Desvantagem é o excesso de foco em quem? No cliente. Exatamente. Eu não sei se você já passou por essa cena, mas com certeza se você já foi em uma dessas lojas, você já passou por isso. Se você já foi numa C&A, numa Renner da vida, quando você vai lá procurar um produto, você diz, ó, por favor, queria ver essa camiseta aqui. A pessoa diz, não, peraí que eu vou chamar alguém do setor, porque eu sou de outro setor, não sou daqui. O que que acontece? Quando você bota pessoas especializadas em clientes, ela vai entender muito sobre aquele cliente, ela vai atender a necessidade daquele cliente específico. Mas o outro cliente que a empresa também deve atender, essa pessoa deixa a desejar. Então, se não tiver alguém para suprir a necessidade, a falta, né, de conhecimento daquela pessoa sobre o cliente, significa dizer que essa empresa começa a perder dinheiro. Isso aparece, então, como uma desvantagem na departamentalização por cliente. Beleza? Vou sair aqui, ó. Você tira aquele print da tela, tirei o print, beleza? 1, 2, 3, joia. Vamos voltar e vamos para o nosso quarto tipo de departamentalização. Então, eu vou apagar aqui para a gente falar da próxima departamentalização, que é a departamentalização por produto ou por serviço, né? Então, vamos para cá, ó. Departamentalização por produto ou por serviço. Então, a gente vai ter aqui uma departamentalização por produto ou ainda por serviço, tá? Professor, que departamentalização é essa? Vamos lá. Departamentalização por produto ou por serviço, o nome já está dizendo. A gente vai dividir os departamentos por produto, que é produzido naquela empresa, ou por serviço, que é prestado naquele tipo de empresa.
Então imagina uma Johnson Johnson da vida, né? Que ela tem, por exemplo, aí vários tipos de produtos que ela produz, ó. Então ela vai ter aqui o produto de higiene, ela vai ter o produto de limpeza, ela vai ter o produto de medicamentos, tá? Então ela vai dividir aqui os departamentos pelos produtos produzidos pela empresa. Tranquilo? Nesse caso, existe uma vantagem. Qual é a vantagem, professor? É o foco no produto. Foco no produto. Poderia ser foco no serviço? Poderia. Mas eu estou com foco em quem? No produto. Cada departamento olha para o produto que produz. Só que aqui a desvantagem seria o excesso de foco no produto, né? Mas ele provoca uma outra coisa mais interessante e muito mais cobrada em provas de concurso. Quando a gente fala em desvantagem da departamentalização por produto ou serviço, a gente vai entender que se eu foco demais num produto específico, eu esqueço que muitas vezes do meu lado, o vizinho, num departamento do lado da empresa, usa matérias-primas ou tecnologias que poderiam de alguma forma serem usadas no meu processo produtivo, que poderiam de alguma forma agregar valor ao meu produto. E eu esqueço disso. Por estar tão focado no meu produto, eu esqueço de olhar para o lado e pegar aquela matéria-prima, ou aquele recurso, ou aquele insumo, ou aquela tecnologia, ou até a mão de obra qualificada que pode agregar valor ao meu produto. Nesse caso, o meu produto começa a perder valor e pode trazer o efeito aí de uma depreciação dele no mercado. E essa depreciação dele no mercado tem um nome específico. A gente chama isso, olha só, obsolescência técnica. Então, quando a gente olhar para a departamentalização por produto ou serviço, uma das desvantagens da departamentalização por produto ou serviço é a obsolescência técnica. A questão falou em obsolescência técnica, você já vai lembrar em departamentalização por produto ou departamentalização por serviço. Beleza? Vem para cá, vamos para mais um tipo de departamentalização. Vamos lá. A gente vai falar agora da departamentalização por processo. Departamentalização por processo. Nesse caso, a gente vai ter uma visão de quê? A gente vai ter uma visão do fluxo do processo. A gente vai ter uma departamentalização que vai mostrar um fluxo, um passo a passo do processo. Como assim, professor? Vamos lá. Imagina que eu vou produzir calçado de couro. Imagina que eu vou produzir calçado de couro. Aí, nesse caso, a gente vai ter aqui, ó, etapas da produção do calçado de couro. Ó, lá na ponta sai um calçadozinho de couro, ok? E aí, para produzir esse calçado, eu tenho de um lado aqui, ó, o estoque do couro, o corte do couro e a costura do couro, tá? O que ele está mostrando? Ele está mostrando que são etapas, ó, etapas. É um fluxo, tá vendo? Ó? É um fluxo que vai passando de uma etapa para outra. Eu estoco o couro, eu corto o couro, eu costuro o couro e eu saio lá com o sapato, né? Qual é a vantagem, a grande vantagem desse tipo de departamentalização? A grande vantagem é a visão do fluxo do processo. Eu consigo ver todo o processo. Eu consigo ver desde o estoque até a costura. O problema aqui, a grande desvantagem, quando você faz esse tipo de departamentalização, é que se houver um problema no meio do caminho, que é um risco que pode ocorrer na operação, isso pode virar um risco no todo. Então aqui eu tenho como desvantagem chamado risco operacional. Tá? Só que esse risco operacional, ele pode implicar um risco sistêmico. Professor, o que é sistêmico? É de todo o sistema. Professor, não entendi. Me explica melhor. Vamos lá, vou explicar a você melhor. Imagina o seguinte, ao invés de calçar de couro, vamos imaginar que a gente está produzindo carro, né? Com certeza, quando você compra um carro, você não sabe se esse carro está ou não com defeito. Pô, professor, mas eu vou comprar um carro usado, eu vou lá pedir o cara para verificar. Não, estou falando de carro zero mesmo. Ah, professor, carro zero com defeito? Como assim? Cara, você já ouviu falar no recall? Quando você faz um recall do veículo, que aquele veículo ele foi detectado com algum problema
Na verdade, aquele recall, ele não é detectado depois que vende uma leva de produtos. Ele é detectado quando o produto é produzido. O produto produz, aí no meio do caminho percebe aqui que houve um problema no airbag, na hora de você anexar o airbag no produto. E você detectou esse problema, que você tem a visão do fluxo, e aí você vai lá e corrige esse problema. Mas você sabe que a partir do lote X ao lote Z, você tem vários carros que foram produzidos com aquele problema. O que a empresa faz para não ter mais custo? Ela bota o carro à venda. E aí, quando ela bota o carro à venda, ela sabe que ela está vendendo com defeito. Depois de certo tempo, ele diz: oh, foi detectado aqui um problema, ó, volte aqui, por favor, para fazer um recall. Então, esse recall, ele é uma chamada porque houve um risco no produto. O produto teve o risco porque foi um risco na operação. A operação gerou um risco, ó, deu um problema aqui, por exemplo, no corte, a costura não vai sair legal. Deu um problema no estoque, o corte não sai legal, a costura não sai legal, portanto o sapato não sai legal. Então o risco operacional pode levar a um risco sistêmico. Essa é a lógica da desvantagem do risco da departamentalização por processo. Tranquilo? Vamos para um outro tipo de departamentalização. Nesse caso, a gente vai falar da departamentalização por projeto. Quando a gente fala da departamentalização por projeto, a diferença aqui é que o processo ele é cíclico, porque ele tem um fluxo. O projeto ele é temporário. Ele tem um começo, meio e um fim. Então o processo, olha só, por ser um fluxo, esse processo, vou botar aqui, ó, ele é cíclico. Então o processo ele é cíclico. Já o projeto ele é o quê? Temporário, né? Temporário. Ele tem um começo, meio e um fim. Então eu posso, por exemplo, dividir os departamentos por projetos que a empresa está fazendo. A empresa está fazendo projeto 1, projeto 2, projeto 3, tá? Vários projetos que a empresa está fazendo. Beleza? Aqui, qual é a vantagem desse tipo de departamentalização? A grande vantagem desse tipo de departamentalização é o foco no projeto. Foco no projeto. A gente tem um foco no projeto. Aqui é como se eu dissesse o seguinte, ó. Eu vou contratar aqui a nossa diretora para participar de um projeto aqui no Prime. Eu vou tirar ela das funções dela e ela vai ficar exclusiva no projeto. Não é bacana isso? É, ela vai trabalhar só no projeto. Isso é ter foco em quê? No projeto. Ela vai focar no projeto, ela vai desenvolver o projeto porque o projeto é temporário, ele tem tempo para acontecer. Ele tem um começo, meio e um fim, ele precisa de um resultado exclusivo, mas ele quer um curto espaço de tempo para ele resolver a vida dele. Então, nesse caso, o foco é no projeto, né? Qual é a grande desvantagem aqui, ó? A grande desvantagem aqui é exatamente a lógica de você focar no projeto e fazer com que a diretora ela saia da função dela. Se ela sai da função, eu acabo trazendo ali, ó, um excesso de foco no projeto. Esse excesso de foco no projeto faz com que outras pessoas lá do departamento dela sejam sobrecarregadas com funções. Como assim, professor? A gente tem uma sobrecarga de funções para terceiros. Professor, não entendi essa sobrecarga de função para terceiro. Imagina que o departamento da diretora trabalha ela e outra pessoa. Cada um executa uma função, beleza? Eu tiro ela para um projeto. Rapaz, tudo que ela desenvolvia vai ficar com a outra pessoa agora. A outra pessoa fica sobrecarregada de funções, porque eu tirei ela para ficar exclusiva no projeto. Percebe isso? Esse, portanto, é uma desvantagem da departamentalização por projeto, tá? Vem para cá, tira o print da tela. Tira o print. Beleza, tirou o print. Vamos então voltar para cá, que a gente vai falar dos dois últimos tipos de departamentalizações, tá? Vamos aqui, ó. Então vamos lá, vamos falar da departamentalização matricial, né? Departamentalização matricial. E o que é a departamentalização matricial?
Quando a gente fala de departamentalização matricial, a gente está fazendo aqui uma mistura entre dois tipos de departamentalizações. Departamentalização funcional versus departamentalização por projeto. Professor, não entendi. Regra geral é que a matricial seja uma mistura entre funcional e projeto, né? Podem ser outros? Podem, mas regra geral é funcional e projeto. Porque imagina, acabei de dar o exemplo que eu tirei a diretora da função dela para ela fazer uma função exclusiva na departamentalização por projeto. Só que na prática, pessoal, nas empresas não é muito assim, né? Nas empresas, o que é que as empresas fazem? Elas chegam, os gestores chegam para as pessoas e dizem assim, ó, eu preciso muito que você faça um projeto, que isso é importante para a empresa, importante para o seu desenvolvimento pessoal, importante mais, mas você vai continuar fazendo suas funções. O que a empresa quer? Ela quer que você faça o projeto e ao mesmo tempo você continue nas suas funções. Então é isso que a empresa quer. Nesse caso, eu vou precisar estar ligado nas minhas funções e ligado no projeto, fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Ou seja, com o mesmo salário e 4 braços. Olha que loucura! Então o que acontece? Isso é departamentalização matricial. Então departamentalização matricial vai pegar, por exemplo, o cara do financeiro, ó, o cara do comercial. E imagina que eu tenho o projeto 1 e o projeto 2 aqui sendo desenvolvidos, ó, né? E ele vai dizer, ó, vou pegar pessoas do financeiro para o projeto 1, do financeiro para o projeto 2, do comercial para o projeto 1, do comercial para o projeto 2. Tá vendo aí que você construiu, ó, linhas e colunas, né? Então, nessas linhas e colunas, você construiu uma matriz. Então, nesse caso, o que acontece? O cara que está aqui, ele é do financeiro e, ao mesmo tempo, ele está no projeto 1. Se ele está aqui, ele é do comercial, ao mesmo tempo está no projeto 2. Se ele está aqui, ó, ele é do financeiro e está no projeto 2. Se ele está aqui, ele é do comercial e está no projeto 1. Então, professor, qual é a grande vantagem desse tipo de departamentalização? A grande vantagem é o dinamismo. Então, quando a questão diz assim, qual é a departamentalização que é do tipo dinâmica? É a matricial. Por quê? Porque eu preciso de pessoas que desenvolvam ações tanto no financeiro quanto no projeto, no comercial no projeto e por aí vai, né? Agora, qual é a grande desvantagem? A grande desvantagem é exatamente a quebra da unidade de comando, ou ainda conhecida também como dualidade de comando. Como assim, professor? Eu vou ter dois que mandam. Então, dualidade de comando é, o cara que está aqui de azulzinho, ele vai obedecer o gestor do projeto e o gestor do financeiro. Vai chegar um momento que o gestor do projeto vai dizer assim, cadê o projeto? Que eu tenho tempo. Aí o financeiro, cadê o relatório? Que é para ontem. Chega um momento que o cara é cobrado dos dois lados e não sabe o que fazer. Quando você quebra essa unidade de comando, perceba que toda estrutura era sempre uma caixinha em cima que mandava em vários embaixo. Isso foi desenvolvido por Fayol lá desde a administração clássica. Tem que ter sempre um que manda, certo? Um que manda. Esse cara que manda, que está lá em cima, é o cara que vai ali trazer todo o aparato de responsabilidade para ele e liderança para ele também. Mas todo mundo sabe a quem recorrer quando houver o problema. Às vezes esse cara não sabe se vai para esse ou para esse, porque o outro problema é, às vezes eu vou no gestor do projeto, o projeto diz, não, isso é do financeiro. Aí eu vou no financeiro, não, isso é o projeto. Aí fica jogando para o outro lado. Então a cobrança dos dois lados e muitas vezes a falta de responsabilidade também é dos dois lados. Quebra da unidade de comando ou dualidade de comando é uma desvantagem da departamentalização do tipo matricial. Beleza? Vamos para a última aqui, ó, que é a departamentalização conhecida como mista ou híbrida. A gente tem a departamentalização mista ou departamentalização híbrida, tá? Nesse caso, o que acontece? Nós vamos ter vários tipos de departamentalizações aqui juntas na mesma estrutura, né? Então a gente vai ter aqui, por exemplo, ó, financeiro, comercial, estoque. Abaixo do comercial a gente vai ter aqui, ó, Ceará, Piauí. Abaixo do estoque, você vai ter aqui, ó, sei lá, projeto 1, projeto 2. Abaixo do financeiro, você vai ter aqui o financeiro ligado ao financeiro, por exemplo, com a lógica do cliente A e cliente B. Cliente A
cliente B. Então você tem aqui, ó, departamentalização funcional, departamentalização geográfica, por cliente, por projeto. Você tem vários tipos de departamentalizações, todas misturadas dentro da departamentalização do tipo mista ou híbrida. Professor, qual é a vantagem ou desvantagem desse tipo de departamentalização? Todas que nós já vimos nas anteriores. Cada uma delas tem sua vantagem e desvantagem. Eu posso trazer todas elas para cá também, tá? Deixa eu sair para você tirar o print. Tirou o print, então. 1, 2, 3, show de bola. Tirou o print, maravilha. Bom, com essa informação, a gente vai finalizando essa parte, então, de tipos de departamentalização. Nos vemos no próximo. Forte abraço e até lá.